Boa noite a todos. Meu nome é Kellen Reichmann. Bem-vindos a esta live aqui no Instituto Mente Cuidados. Vamos dar uns minutinhos para iniciar. Esperar nossa convidada, Fernanda Peixoto, entrar, assim como Cristina Cardoso. Cristina. Oi, gente. Boa noite, Boa Cristina. noite, boa noite. Tudo bem? Bem-vindos aí mais essa live aí do Instituto. Oi, Kellen. Boa noite, Cristina. Vamos esperar. Vamos lá aguardar nossa convidada, né? Ela Exato, já deve exato. estar Vamos esperar. entrando aí. Fernanda Peixoto será a nossa convidada dessa noite, fisioterapeuta e psicoterapeuta. Enquanto Fernanda não entra, Cris, eu quero falar duas palavrinhas. Primeiro, parabenizar a todos que estão aqui agora com a gente na live, porque a vida é feita de escolhas e eles decidiram estar aqui com a gente agora, conhecendo mais sobre esse tema, profissionais de saúde, como incorporar a saúde integrativa em suas carreiras e falar também sobre o Instituto. Eu costumo falar que o Instituto, ele é um encontro. Eu gosto de falar dele poeticamente falando. É uma empresa, sim, oferecendo serviços, mas eu gosto de falar dele poeticamente. Ele é um encontro e um reencontro. Na verdade, primeiro um reencontro de nós, colegas de faculdade, que fizemos enfermagem, nos formamos, cada uma seguiu suas vidas, eu fui para a terapia intensiva, você para a enfermagem dermatológica, e em 2022 nós nos reencontramos num curso de inteligência emocional. E de lá nós partimos para o curso de formação em terapia transpessoal sistêmica, compreendendo que, ao longo desses quase mais de 2 décadas de profissão, entender que o ato de cuidar, o cuidado não é simplesmente fragmentado, o biológico, o corpo físico, então nós agregamos à nossa área de atuação o cuidado com a saúde mental, com a energia, com as emoções. E assim surge o Instituto Mente Cuidados, essa empresa que é feita de pessoas que cuidam de pessoas. É exatamente isso, Kelly. É essa junção aí nossa que é tão importante, né? Para trazer vida ao Instituto Mente Cuidados. Eu fico muito feliz, né, nessa junção e fico mais feliz ainda, né, nessa noite de hoje, a gente falar mais um pouquinho aí sobre saúde integrativa. Hoje a gente vai abordar aí a importância dos profissionais de saúde aderirem à saúde integrativa, né? Por que é tão importante isso? Porque o profissional que trabalha na saúde integrativa, ele passa a ter um olhar mais holístico, um olhar mais globalizado do paciente. Ele não tem um olhar apenas para o sintoma daquele paciente, mas ele trata a causa, que é isso que é importante. Então, a gente acolhe o paciente, como o Kellen falou, não só do ponto de vista físico, do ponto de vista biológico, mas entendendo que a gente está tratando um ser humano que tem emoções ali e que, na grande maioria das vezes, essas emoções, se elas não bem dirigidas, não bem direcionadas, conduzidas aí, elas se transformam em doença, né? E nós também somos seres energéticos, né? Nós temos uma energia dentro da gente, um campo energético, porque nós temos átomos na nossa composição. Então a gente precisa entender dessa energia também. Isso a física quântica já fala aí para a gente isso brilhantemente. Então é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje com Fernanda Peixoto. Ela já está aí com a gente na live. Então vamos convidá-la para entrar. Eu já fiz o convite aqui, estou esperando ela só aceitar. Fernandinha, Vamos lá. esperando você.
Deixa eu ver. Tentando mais uma vez. Pronto, vai entrar agora. E agora ela conseguiu entrar. Olá, Oh, gente, boa noite. Boa oi, Nanda. noite. Prazer enorme ter você aqui, viu? Ah, Fernanda, gente, é fisioterapeuta integrativa, é psicoterapeuta. Vou apresentar um pouquinho ela para vocês conhecerem esse rostinho lindo, que além desse rostinho lindo, por trás dele tem uma profissional aí brilhante, uma excelente fisioterapeuta integrativa, uma psicoterapeuta também de mão cheia. A Fernanda tem uma pós-graduação em enfermagem pediátrica e neonatal, mas também tem uma experiência aí de mais de 15 anos, né, em ortopedia, em geriatria, é habilitada para terapia, drenagem linfática, liberação miofascial, o que mais, Nanda? Diga aí. Se nossa, eu faço tanta coisa. apresente também, se Gente, apresente também para a gente. eu gostaria de agradecer ao Instituto, a vocês, meninas, assim, é um prazer, uma honra enorme estar aqui, fazendo parte dessa live. Vocês estão me ouvindo direitinho? Porque se não estiver, eu coloco o fone. Tá, Tá dando para ouvir? Sim, Então, sim. eu gostaria muito de agradecer por esse convite, me senti muito honrada de estar aqui. E aí, o que que acontece? Eu já sou fisioterapeuta há 13 anos, né? Então, a minha prática clínica sempre foi muito pensada, do corpo e a mente, muito interligados. Então, eu sempre tive esse olhar para o meu paciente. E tanto que é impressionante, o meu trabalho de conclusão de curso da faculdade, há 14 anos atrás, foi na área de saúde mental. Então, a fisioterapeuta, né, não é comum fisioterapeuta fazer o trabalho de conclusão de curso na área de saúde mental. Então, o tema foi sintomas depressivos em acadêmicos de fisioterapia. E lá atrás, há 14 anos atrás, já deu um número expressivo, né, importante. Imagine hoje, depois que a gente já passou de pandemia, que a ansiedade está aí cada vez maior, depressão, enfim. Então, o quanto é importante a gente ter esse olhar integrativo para o nosso paciente, né? Você ser um profissional de saúde integrativa faz toda a diferença no seu cuidado com o seu paciente. Então, por conta disso, de eu já ter esse olhar, eu acabei buscando especialização na área de saúde mental. E aí eu fiz uma pós em terapia transpessoal sistêmica, que foi que a gente se conheceu, né, meninas? E isso acabou agregando muito, sobremaneira, assim, ao meu trabalho, dia a dia, como fisioterapeuta. Muito bom, muito bom. O curso da gente de formação, né, em terapia transpessoal sistêmica, ele justamente abre esse leque, né, abre nossa mente justamente para poder olhar o nosso paciente como um indivíduo e fazer o cuidado da forma como deve ser. Sim. Um cuidado integral e não fragmentado. Você, por exemplo, Fernanda, na área de fisioterapia, vamos supor, numa reabilitação, então você não vai simplesmente olhar para aquele osso ou para aquele conjunto de músculos. Você vai ter hoje um olhar com a sua experiência e a sua formação de saúde mental, em psicoterapia, um olhar muito mais amplo. Você vai buscar, na verdade, a raiz daquela dor, daquele problema, que pode estar relacionado, sim, a uma questão de cunho psicológico. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, Kelly, exatamente. Eu vejo muito isso na minha prática clínica, né? Existem pacientes que eles chegam assim, é muito comum. Ai, doutora, essa dor veio do nada, do mais absoluto nada eu senti essa dor. Gente, nunca é do nada. Uma dor física, ela nunca vem do nada. Então, eu sempre converso com o paciente e explico para ele, vou ali, né, na anamnese, colher todas as informações, e muitas vezes eu descubro, imaginem aí, né, vocês, um paciente que trabalha muito, com muita pressão, com metas que precisam ser entregues, né, para ontem, 24 horas é pouco, para o tanto de trabalho que precisa ser feito. Tudo isso, o que acontece com o corpo da gente? Uma pessoa que está ali, vamos lá, vamos supor uma pessoa que está no computador o tempo inteiro e precisa entregar. Essa pessoa, ela acaba elevando
o nível de cortisol dela no sangue, né? E que é o hormônio do estresse. Isso faz com que a musculatura ela contraia. Daqui a pouco esse paciente ele tá com o ombro elevado e ele nem percebe, ele nem tá percebendo isso. Ele tá aqui fazendo isometria, né? Sem perceber. Isso faz com que, além dessa questão do cortisol e de contrair a musculatura, a ansiedade faz com que ele mude, que ele altere a respiração dele. Fica mais superficial. E o que que leva? Pouca oxigenação para os músculos. Fernando, o que é que tem a ver isso aí com a fisioterapia? Gera ponto gatilho. Ponto de tensão muscular. O que é esse ponto gatilho? Que aí muitos chegam e me dizem que foi do nada. Doutora, travou aqui, ó. Aconteceu tudo isso aí. É um processo, gente. Não é do nada, não é da noite para o dia. E, para quem não sabe, ponto gatilho, eu sempre explico para os meus pacientes que o nosso músculo, para que ele funcione perfeitamente, né, ele precisa contrair e relaxar, como se fosse um elástico. E aí, muitas vezes, a gente contrai a musculatura, mas na hora de relaxar, ela não relaxa 100%. Seja por movimento repetitivo, por estresse, pelo emocional, por essa pressão toda que a gente vive o tempo inteiro. E aí acaba gerando nessas fibras musculares esses pontos de tensão, que inclusive muitas vezes irradia e trava cervical, trava trapézio sempre muito, então eu atendo muitos pacientes assim. Quando eu chego, sendo uma fisioterapeuta de saúde integrativa, explico para o meu paciente, trago a ele a clareza mental que aquilo ali não veio do nada, eu trago para ele a informação de que ele também é um agente transformador da vida dele. Então, não depende só de mim. Ele ali trazendo a clareza mental, porque, gente, muitas vezes o paciente ele não percebe o mecanismo de lesão dele. Ele está ali, tanta exigência hoje em dia que a gente vive, que normaliza-se muita coisa. Então, a gente trabalha muito e é muito normalizado. Então, o paciente não enxerga a sobrecarga que ele traz para a mente e para o corpo. Então, com esse olhar que a gente tem, né, eu trago para ele essa clareza mental, que ele está ali em hipervigilância, e isso vai trazer mal para a mente, para o emocional e para o corpo dele. Vem para o corpo físico. Então, isso daí é diário para mim, é minha prática diária, eu vejo isso sempre. Com certeza. Eu trago um depoimento pessoal, Nanda. Eu tive uma escoliose, né? E eu fiz uma artrodese em 2017, e aí coincidiu justamente com o quê? Com o fechamento da minha clínica que eu tinha. Então, o que aconteceu? Eu fiz uma fibrose de cima a baixo da minha coluna por estresse, né? Hoje eu tenho uma dor muscular grande, né? Que eu estou aí tratando, acho que possivelmente para o resto da vida. Então, tudo relacionado à emoção, né? É bem o que você está dizendo. É exatamente isso. É importante a gente ter esse olhar, né? Para essas emoções aí. Mas você falou muito bem aí sobre os benefícios para o paciente, né? Assim, mas e para o profissional? Como é que funciona isso? Como é que você enxerga isso na sua Então, prática diária? O que é que melhorou? O que é que mudou? O que é que você acha que o profissional agora, o fisioterapeuta que está entrando no mercado, pode agregar essa saúde integrativa aí para ele? Cris, assim, a primeira coisa que eu posso trazer é que ele melhora a abordagem dele terapêutica, né? Então, o mercado está cada dia mais saturado. E a gente precisa cada vez mais se reinventar, buscar conhecimento, buscar estratégias e técnicas complementares para que a gente tenha o diferencial. Então, o profissional que é da saúde integrativa, ele tem um diferencial. Eu posso dar exemplos práticos meus, assim, como eu atuo em várias áreas da fisioterapia, por exemplo, na drenagem linfática. Eu costumo dizer, geralmente eu atendo mulheres, né? E aí eu costumo dizer para elas que é o momento delas. Seja na drenagem, na massagem também, eu tenho pacientes de massagem. E essas daí são áreas integrativas, tá? São áreas complementares. A massoterapia é uma área complementar,
a drenagem linfática, a acupuntura, tudo isso aí é reconhecido pelo SUS, certo? Pela legislação. Então, assim, é importante a gente saber disso, porque já são áreas aí que o SUS atua, né? Profissionais atuam no SUS com essas áreas. Então, na drenagem linfática, como eu estava dando exemplo, eu uso a aromaterapia. Se tem um paciente que eu já sei que está ali com algum sintoma depressivo, com alguma tristeza envolvida, eu coloco óleo essencial de laranja com tangerina, porque ele vai elevar o humor, vai trazer um bem-estar. A paciente já entra na sala falando assim, nossa, que cheiro gostoso. Isso já traz um bem-estar. Já começou o processo ali da sessão, já quando ela entra na sala. E eu uso também a cromoterapia, que é a luz, eu coloco a luzinha azul, porque já traz uma calma também, um relaxamento. Então, isso daí é um diferencial, sabe? Muito grande. Parece pouca coisa, parece pequeno, mas faz uma diferença muito grande. E aí eu acabo, gente, eu vou lembrar de vários exemplos, né? São 13 anos aí de profissão na prática. Teve um recente agora, de um paciente que eu fui atender, eu atendi a domicílio, e ele estava com rinite alérgica. E ele estava muito incomodado. Eu fui para atender ele na físio, e eu tinha o quê? Uma carta na manga. Eu tinha meu olhinho essencial de hortelã-pimenta, que ajuda muito esse processo respiratório e tal. Então, eu coloquei na mãozinha dele para ele fazer a inalação do óleo essencial, ensinei como era. Ele ficou maravilhado, porque na mesma hora a rinite passou, e aquela agonia que ele tava, ele achou até que tinha sido mágica. Então foi um plus, né? Então, assim, eu acho que é uma carta na manga, você tem um diferencial. E o paciente, ele sente que ele é tratado como um todo, que o profissional tem todo esse cuidado. Eu acho que o profissional sai na frente. Entende? Sim, sim, com certeza. Pode falar. A gente tem a mesma experiência, né, Kelly, aqui no Instituto Mente de Cuidados, porque a gente também trabalha com aromaterapia, com fitoterapia, somos reikianas, né? A gente faz, dentro da abordagem da enfermagem, a gente trabalha com biorressonância, né? Que é e a aurimetria, que são aparelhos que detectam aí no campo energético algumas doenças que estão por vir, porque a doença inicia no campo energético, e aí eles fazem, detectam isso, então é como se fosse uma prevenção, né? Então é excelente, é exatamente o que você falou, é um diferencial, entra como um diferencial para o profissional. 100%. Exato. Falar era justamente isso. O profissional deixa de ser simplesmente um tarefeiro, né? De fazer aquela atividade ali, vamos supor, vou me meter um pouquinho aí na sua área, na fisioterapia novamente. Então, você vai atender um paciente ali de uma reabilitação, de uma cirurgia ortopédica. Então, você tem exercícios que o paciente precisa executar para a sua reabilitação ser de uma forma mais eficaz. Mas quando você aplica essas outras práticas complementares, como você falou, é um plus e ele realmente se sente acolhido e visto. Porque Exatamente. ele está ali na reabilitação fazendo, mas tem mil coisas passando na cabeça dele e vivenciando algumas experiências internas. Então, você acolhe esse paciente e faz um cuidado realmente integral, que é a proposta da saúde integrativa, né? Isso mesmo, Kelly. Exatamente. E aí, como eu falei, acaba surgindo, né, ideias aqui, lembranças de casos. Eu acho que é a melhor forma da gente conseguir trazer evidências da prática clínica da gente mesmo, né? E você me fez lembrar agora de uma paciente minha que é da área de saúde e ela era muito fechada, né? Assim, ela nos inícios das sessões, ela me procurou por cervicalgia. E ela também é casada com um profissional da área de saúde, tem 2 crianças pequenas, o marido dela com depressão, então ela estava muito sobrecarregada. Até então eu não sabia de nada disso, ela não tinha se aberto comigo. Um determinado dia que eu estava atendendo ela, já tinha um tempo já, e eu já tinha dado o meu melhor nas sessões de fisioterapia,
E era aniversário dela, inclusive, esse dia, então ela já estava mais emotiva, né? Quando eu apertei um ponto, gatilho, um ponto de tensão, essa mulher começou a chorar copiosamente na maca. E aí eu ainda me assustei assim, porque eu falei, eu não apertei tanto, mas perguntei, né? Eu apertei demais e tal. Ela falou, não, não, é que eu tô com problemas mesmo, assim. Então, aquele ponto, e a gente aprendeu na terapia transpessoal sistêmica, na psicossomática, que existem pontos de tensão que são formados exatamente por problemas emocionais, familiares, inclusive pode vir de ancestralidade e tal. Então, era ali, naquele dia, ela se abriu comigo. E aí ela me contou todo o processo que ela estava vivendo, o que estava acontecendo, e aquele ponto que eu estava tratando como fisioterapeuta acabou afetando a área dela emocional e ela não aguentou o choro. E aí na sessão ela ali se derramou, eu acalmei ela, fiz alguns exercícios de respiração consciente para que ela se acalmasse novamente, a gente conseguisse. E daí eu falei a importância dela fazer terapia, ela nunca havia feito terapia. Falei. E aí, outra coisa que eu posso acrescentar aqui, no meu caso, como fisioterapeuta e psicoterapeuta, eu sou habilitada a fazer a terapia dessa paciente. Então, para os profissionais de saúde que decidirem agregar outras áreas, já é, como eu falei, um plus, e você pode ter esse paciente também como seu paciente de terapia, não apenas como um paciente de fisioterapia. Então, você já tem um ganho a mais aí, porque você percebe que o paciente realmente precisa. Se for um caso de você não ter agenda e tudo mais, você vai orientar o seu paciente e vai indicar alguém, né? Que você já tem aí. Mas ter esse olhar, gente, essa clareza, trazer isso para o paciente faz toda a diferença. E eles sentem muito, eles agradecem. Você percebe no resultado dos seus atendimentos que é muito mais eficaz, sabe? Você percebe na fidelidade, você fideliza os seus pacientes com tudo isso. Então, eu acho que faz toda a diferença. Sim. Então, como o tema de hoje é justamente como incorporar a saúde integrativa em suas carreiras, isso aí você já acabou de dar um grande exemplo, né? Você é habilitada na fisioterapia, percebe que existe uma necessidade de acompanhamento psicoterápico, e aí você já tem, agrega, você pode, tanto na sua área de atuação da fisioterapia naquele momento, como você pode dividir e oferecer dois serviços para aquele mesmo paciente, aquele mesmo cliente. Exatamente. Nada, uma pergunta também sobre a questão da suplementação. Não sei se você atua nessa área também, ou se você indica, porque a gente sabe que a suplementação ela é muito importante para a reabilitação dos pacientes, seja numa cirurgia ortopédica, seja no tratamento de reabilitação propriamente dito. Como é que você conduz essa questão quando você percebe que existe uma deficiência e uma necessidade da suplementação? Kelly, assim, eu já, até trazendo minha própria vida, né, minha própria experiência com meus pacientes, eu atendo pacientes há muitos anos. Há pacientes, assim, que eu acompanho desde, sei lá, uns 9 anos. Então, a gente acaba tendo ali aquela intimidade, né, praticamente familiar. E aí, às vezes, a gente troca, né, troca sobre a vida um do outro, inclusive da minha, e aí eu percebo muitas vezes que aquele meu paciente que eu estou acompanhando há muito tempo está com alguns sintomas que ele não tinha lá atrás, né? E aí eu pergunto, olha, eu fiz exame, inclusive recentemente, minha vitamina B12 deu baixa, estou suplementando. Você fez exame recentemente? Como é que está a sua vitamina B12? Como é que está a sua vitamina D? Como é que está a sua testosterona? Então, assim, eu, Fernanda, não trabalho com isso, mas eu oriento o meu paciente a procurar um médico, a fazer exames, a procurar suplementação. E já aconteceu de ter esse retorno e de me dizer, Nanda, realmente minha B12 estava baixa. Minha vitamina D estava baixíssima. Então, é como você falou, Kelly, é importante ter esse olhar, porque é o que a saúde integrativa faz. Ela não olha apenas, eu não trabalho apenas com o membro do meu paciente. Ele chega lá com epicondilite, inflamação no cotovelo, eu não trato apenas o braço dele, eu estou vendo ele como um todo, né? Então, todo esse cuidado, muitas vezes não vai, eu não vou ter condições de cuidar
de tudo, mas como eu tenho esse olhar, eu posso orientá-lo para outros profissionais. Sim. Mas É excelente. E você, principalmente, que trabalha com inflamações, né, tratando inflamações, é importante entender esses marcadores inflamatórios aí, quando a gente solicitar, quais são esses marcadores, ou encaminhar, de fato, o paciente como você faz. Então, isso é importante, porque precisa regular esses Muito. marcadores, né? Porque senão ele mantém essa inflamação aí crônica, porque o estresse crônico vai levar ele a isso, né? A esse estresse oxidativo aí dessa célula, e aí isso só tende a piorar essa tendinite, essa rinite, todas as ites aí que a gente conhece, né? Exato. Exatamente. Bem isso. Eu queria fazer uma pergunta para a Cris também, já falando dessa questão da suplementação e como a gente está falando profissionais da área de saúde em geral, então eu acho importante também a gente falar sobre a questão da enfermagem. Então, Cristina, nos atendimentos, no tratamento de feridas, queria que você falasse um pouco da sua experiência também, nesse olhar da saúde integrativa e também nessa questão da suplementação. Como é que você atua, como é que a gente, pelo Instituto Mente Cuidados, pode oferecer esse serviço também para os nossos pacientes. Assim como o Fernando, eu também sempre tive esse olhar integrativo para o meu paciente, né? A gente termina fazendo um pouco de cada coisa. E a gente teria histórias aqui para contar de pacientes do ponto de vista emocional, a gente não fala nem clínico, nem biológico, nem da própria ferida, mas a gente teria histórias diversas para contar aqui do ponto de vista emocional mesmo do paciente. Então, aqui me vem a memória assim, mais recente, foi uma paciente com uma úlcera venosa, né, uma úlcera de perna grande, há mais de 20 anos, e essa úlcera não evoluía. E assim, a tendência é uma evolução, né? Um atendimento, na semana seguinte, no retorno, essa ferida já está melhor, o aspecto, e ela vai reduzindo. Enfim, se o paciente mantém as orientações que a gente deixa na casa, né? E isso não acontecia com essa paciente, eu não via evolução nenhuma, uma semana, 2 semanas, até que eu sentei para conversar com ela, e nessa conversa eu descobri que ela tinha conhecimento que o esposo tinha uma outra mulher, e ela não deixava essa ferida cicatrizar, porque o que mantinha ele em casa ainda era a ferida, porque ele ficava em casa por piedade dela, para cuidar dela, enfim. Então é isso. Na nossa experiência, na nossa prática diária também, a gente vê isso muito, essas questões emocionais. Então, a primeira coisa que eu faço dentro do tratamento de feridas é uma avaliação clínica, uma anamnese detalhada desse doente. Então, do ponto de vista clínico, do ponto de vista biológico, dessas emoções aí que ele traz, o intestino desse paciente, como é que está, porque nosso intestino é nosso segundo cérebro, né? Então, eu preciso entender como é que está. E eu solicito exames também, né? Exames que são exames básicos para a gente avaliar esse paciente, como um hemograma, uma glicemia, um lipidograma, né? Que é o colesterol total, e frações e triglicéridos, proteínas totais e frações, porque eu preciso entender como é que está esse paciente do ponto de vista nutricional, porque cicatrização e nutrição precisam caminhar juntos para que a coisa evolua aí de forma satisfatória. Então é isso, é esse olhar mesmo. E sempre, e agora, claro, depois da formação em psicoterapia, a gente passa a ampliar ainda mais esse olhar, né? A gente passa a ficar mais atento à questão das emoções dos pacientes, né? O estresse crônico. Então, eu sempre pergunto nas minhas consultas, como é seu sono? Como é, acorda várias vezes à noite, dorme, acorda cansado? Como é esse sono seu? Dorme com remédio, não precisa dormir com remédio? Dorme que horas, acorda que horas? Então, tudo isso é importante, porque isso vai gerar um estresse. A gente já tem diversos estudos aí mostrando que o estresse, ele retarda o processo de cicatrização. Então, é isso que a gente faz, basicamente, fora todos os exames, né?
que eu já citei anteriormente, de biorressonância e aurimetria, aí, que a gente avalia esse campo energético aí do doente, já prevendo a possibilidade de um desenvolvimento de alguma doença aí no futuro, né? Além da cromoterapia também, as luzinhas, eu adoro, tanto a cromoterapia como a aromaterapia, eu trago para a minha vida pessoal mesmo, porque eu sou apaixonada, tanto no meu quarto quanto no quarto de minha filha, tem a luzinha azul ali, porque eu acho importante. Então é isso. Quem gosta da saúde integrativa, quem trabalha, a gente falou isso na última live, quem trabalha na saúde integrativa se apaixona, porque é muita coisa, né? Não é? É Demais. muitas terapias que a gente tem de fácil acesso, de um custo baixo, e que a gente pode trazer saúde para esse doente, né? Sim, Cris, eu fiquei curiosa para saber como foi o grande finale aí dessa paciente, porque ela estava tendo aí um ganho secundário, né, nessa ferida dela. E aí você Estava descobriu o que tendo. é que você fez? Você tratou com psicoterapia? Me conta. Eu encaminhei para psicoterapia. Na verdade, era uma paciente de home care, isso já tem um tempinho. Era uma paciente de home care, então eu solicitei acompanhamento com psicoterapia, né? Mas o convênio dela não fazia uma psicoterapia assim, acho que eram 2 sessões só por semana, não era uma coisa muito eficaz. Eu saí da empresa de home care e ela ainda estava com a ferida aberta. Hum. Ainda estava, infelizmente. É, porque Porque nesse caso é um aí, conjunto, né? É um conjunto. Precisa de um acompanhamento psicoterápico bem feito, regular, para que você trabalhe essas emoções, para que você ressignifique isso daí, né? Essa emoção que está aí contida, dessa dependência emocional, possivelmente que ela tem aí desse esposo. Então, se ela não tinha esse acompanhamento regular, ela não ia conseguir, né? Sozinha ela não sim, ia conseguir fazer isso. E automaticamente a ferida também não. Porque ela chegava a tirar mesmo o curativo. A gente fazia, ela tirava. você vê, Então, né, como a mente e o corpo estão completamente interligadas. É surreal, completamente. é impressionante. E eu achei incrível que você fez a descoberta ali, que é o diferencial da saúde integrativa, é a gente encontrar a raiz do problema. Por que que ela não Isso. estava sarando? Por que que ela não estava sarando? Então, ali, se ela fosse uma paciente sua particular, já seria sua paciente de terapia. Mas eu digo sempre aos pacientes que procuram a gente, e quando a gente passa, né, o nosso valor, eles dizem assim, mas é tão caro. Aí eu digo assim, mas sabe por quê? É porque a gente não faz curativo, a gente faz tratamento de feridas. E tratar uma ferida é completamente diferente de fazer um curativo. Fazer um curativo, até uma criança de 10 anos de idade faz. Né? Se a gente orientar, disser como é que faz, ele faz. Agora, tratar uma ferida é completamente diferente. Então, é esse olhar que o paciente precisa ter, né? E precisa Sim, entender que não é só isso. Assim como a fisioterapia também, né? Não é só alisar, como eles acham muitas vezes, alisar as costas, ou levantar a perninha, levantar o bracinho, não é só isso. Tem todo um contexto aí por trás disso, de conhecimento da anatomofisiopatologia aí, de todo esse sistema, né? De todo esse corpo. Então, é isso. sim. Eu queria falar com as pessoas que estão dentro na live, já que nós estamos falando sobre carreiras. Fico curiosa aqui, querer saber quais são as carreiras dessas pessoas, quais são suas profissões. Temos enfermeiros na sala, fisioterapeutas, odontólogos. Escreve aí, pessoal, quais são as profissões de vocês, para a gente poder agregar mais. Se tiver alguma que a gente ainda não falou sobre, eu sei que na sala tem odontólogos também, a gente pode falar um pouquinho também sobre a questão da odontologia, a suplementação, o bruxismo, o cuidado com a higiene bucal. Mas vou pedir a vocês que escrevam aí. Enquanto o pessoal escreve, fisioterapeuta, Milena,
fisioterapeuta, especialista em atenção à saúde da pessoa idosa. Aline, enfermagem. Ai, que bom, tá vendo? Enquanto eles vão colocando, a gente vai vendo, ó, psicólogo, boyfriend de Fernanda. É, meu amor aí presente. Ah, que maravilha! Minha brinca. Da formatura lá, a entrada do seu... Pois é. Enquanto o pessoal vai falando, professora. Bom, esse namorado de Fernanda, gente, eu vou falar aqui ao vivo. Emocionou todo mundo na nossa formatura do TTS, porque ele não pôde estar presente na formatura com ela, e ele gravou um vídeo para ela, e nesse vídeo ele fala dela e ele chora, ele se emociona. Então foi lindo de ver, e ele conseguiu emocionar todos que estavam na plateia. Verdade. Não foi, Nanda? Foi muito lindo, muito fofo. Ela, então, eu nem imagino que deve ter borrado a maquiagem toda. Na verdade, ele apareceu ao vivo, né? Ele ficou ali Tava ao vivo, sendo transmitido, e ele ficou super emocionado, emocionou todo mundo e acabou roubando a cena da formatura. É muito emotivo esse meu psicólogo. Vi que tem Que bom. professora também. Tem Carlos. Gestor imobiliário aí. Que bom a gente ver outras profissões, apesar de que o tema, teoricamente, seria profissionais de saúde, mas outros profissionais de outras áreas também com esse olhar diferenciado, que pode agregar justamente a sua profissão. É isso aí, é isso aí. Mas, Nandinha, fale um pouquinho pra gente aí. E aí, chamando esses profissionais aí para a saúde integrativa, como começar? Como eles começam essa formação? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu acho que o mais importante, Cris, é autoconhecimento, né? Assim como eu falei que a minha primeira profissão de escolha foi fisioterapia, mas a saúde mental, ela sempre me chamou, eu sempre busquei ler sobre isso, conhecer sobre isso. Acabou que eu fui fazer especialização na área. Então, é importante o autoconhecimento, você buscar terapia. Existe um teste vocacional sistêmico que eu acho interessantíssimo, porque... Que nós fazemos no Instituto Mente Cuidados. Que as meninas fazem, ó, interessantíssimo, gente. Quem tiver aí, de repente, dúvida de que abordagem colocar, de que técnica complementar colocar. Ah, tô meio perdido, não sei exatamente o que eu gosto, ou o que eu posso agregar, o que me chama. Esse teste vocacional sistêmico, ele é muito mais completo, porque ele olha ali o sistema familiar, muitas vezes honras ancestrais, honras familiares, então questões que não passam nem pela cabeça da gente. Você descobre ali no teste vocacional sistêmico, e aí, de repente, você consegue encontrar aí a sua abordagem, né, para que você agregue a sua profissão. Depois disso, você buscar aí algumas pós-graduações, que tem várias hoje em dia, né? Como essa que a gente fez, que agregou muito a nossa carreira, a nossa profissão, a TTS, Terapia Transpessoal Sistêmica. Existem muitas outras, como eu falei, muitas são aí reconhecidas pelo SUS, inclusive, acupuntura, osteopatia, fitoterapia, cromoterapia, musicoterapia, são tantas, gente, aromaterapia, que eu coloco aí na minha prática clínica também, a drenagem linfática, massoterapia, que mais, Jesus? Ventosa terapia, eu utilizo muito. Florais de base, meninas também usam, né? Sim. A técnica com os florais, que ajuda demais, né, na energia. Então, eu penso que a partir daí, Cris. Iridologia comportamental também é maravilhoso. Maravilhoso. Trabalhamos com os oráculos, com o tarô também sistêmico. Enfim, é uma infinidade de estratégias, de técnicas que podem ser aplicadas e de fácil aquisição. Sim. Hoje, nós profissionais, querendo agregar a nossa profissão, então, essas outras práticas integrativas e complementares, como são chamadas as PICs, elas agregam e muito.
E como você falou logo no início, Ananda, é reconhecida pelo SUS. Inclusive, já é oferecida pelo SUS, já são oferecidas pelo SUS também. Então, não é nada assim de, é da nossa cabeça. Não, é algo totalmente legal, já aplicado, inclusive no serviço de saúde do nosso próprio país. Sim. E existem estudos, gente, que comprovam, por exemplo, a massoterapia. Eu tenho pacientes fixos de massagem, né? Eu costumo dizer que a fisioterapia me traz um leque de opções, eu sou apaixonada pela físio, e aí eu vou bebendo ali de um pouquinho de cada coisa, né? Trabalho com várias coisas da fisioterapia, várias áreas. Eu tenho pacientes fixos de massoterapia e eu costumo dizer que massagem não é luxo, gente. Existem estudos que comprovam que a massagem ajuda muito na ansiedade. Pacientes que têm ansiedade, muitas vezes, eles não conseguem desabafar e eles se sentem muito sozinhos. A massagem, o toque terapêutico, ele age no sistema parasimpático, traz um relaxamento de corpo e de mente. Ele se sente acolhido ali. Na massagem, eu acabo utilizando todos esses outros outras técnicas, né, que eu acabei de falar aqui, aromaterapia, a cromoterapia, enfim, tudo isso agrega, né? Então, a massagem acaba trazendo um bem-estar enorme para esses pacientes. E eu falo sempre, não é luxo. Aí os meus pacientes que já são fixos falam, não, pelo amor de Deus, eu não posso ficar sem você, não é luxo de forma alguma, porque eles sabem a diferença que faz na vida deles. Sim. É isso. É exatamente isso. Eu só vou agregar aí a fala de Fernanda a importância do profissional que deseja ingressar aí na saúde integrativa, a busca por cursos que sejam reconhecidos pelo MEC, né? Nessa formação aí. Olhem a grade curricular dessa formação, olhem os profissionais que estão envolvidos nessa formação, né? Busque do seu conselho quais são as exigências do conselho para que você seja uma referência na saúde integrativa. Lembrando, como a gente falou na última live ali com a doutora Emilene, que ainda está em tramitação o reconhecimento do COFEM da enfermagem integrativa. Mas isso é um processo que vai acontecer. Isso eu não tenho dúvida, né? Possivelmente 2025, 2026, mas isso vai acontecer porque já está lá. A pauta já está lá na mesa do COFEM. Então, isso de fato vai acontecer. Hoje, o curso de especialização em saúde integrativa que eu recomendo é o de Dr. Baracate e Dr. Marcelo Bonanza. Dr. Marcelo Bonanza, inclusive, é médico daqui de Salvador. Hoje ele já mora em São Paulo, hoje não, já há alguns anos ele mora em São Paulo, foi quando ele se associou aí a Dr. Baracate. Então, são médicos excelentes, a grade curricular do curso é fantástica, né? Então, e ele envolve no curso tudo de saúde integrativa, todas as 29 práticas aí da PICS, né? Então, tá excelente, vale super a pena aí seguir Dr. Baracate aí e Dr. Marcelo Bonanza nas redes sociais, no Instagram. Eles também têm um Instagram aí, Saúde Integrativa, então sigam que vocês vão gostar. Tá? Cris, deixa eu fazer uma pergunta. Você falou rapidamente, quando você mencionou o estudo de caso que você tem, o relato de caso que você teve com sua paciente, no olhar integrativo, você disse que solicita exames. Eu acho que muitas pessoas não sabem que a enfermagem, ela pode solicitar, sim, alguns exames. Os mais simples, nós, enfermeiros, temos habilitação para solicitar esses exames. E muitas vezes a gente não sabe, os profissionais não sabem e acabam não aplicando isso na sua prática profissional. Sim, temos esse respaldo sim, do nosso conselho para solicitar exames simples, como um hemograma, uma glicemia, um lipidograma, como eu falei, né? O colesterol total, as proteínas, um sumário de urina, um parasitológico de fezes, e por aí vai, né? Sódio, potássio, ureia, creatinina, todos esses exames a gente pode estar solicitando também. A maior implicação
para nós, enfermeiros, na solicitação de exame, é aquele paciente que chega para a gente que é de convênio, né? Porque o convênio, obrigatoriamente, ele exige uma solicitação médica, né? Uhum. E mais, assim, como a grande maioria dos nossos pacientes aqui do Instituto são pacientes particular, então a gente solicita e diz assim, olha, eu posso solicitar, agora o seu convênio possivelmente não aceite. Uhum. Então você joga lá para ver se eles aceitam. E, já passou, algumas vezes já passou, sim, o laboratório aceita e passa, e o convênio paga e passa tranquilamente. Quando não aceita, aí é a opção do paciente, fazer particular ou não, né? Ou esperar aí a consulta do médico e aguardar por esse processo todo. E aí a gente entra no tópico justamente dos desafios, né? Os desafios de cada área de atuação aí com a saúde integrativa, como incorporar. Podia falar alguma coisa a respeito, Nanda, sobre isso? Quais são os seus maiores desafios? Kellen, assim, de fato, como eu falei desde o início, que eu sempre tive esse olhar, para mim, eu não trago nem como desafio, né? Eu já tenho essa abertura, né, com os meus pacientes, então eles recebem isso de uma maneira muito orgânica. Quando eu falo com eles, que eu explico, eu gosto muito de explicar para os meus pacientes, desde quando eles chegam, o lance do ponto gatilho, por exemplo, que é uma coisa muito recorrente. Então, eu explico, reexplico, às vezes eles esquecem. Ai, como é mesmo aquele negócio do ponto gatilho? Que eu já me esqueci. Eu não tenho problema em repetir quantas vezes forem necessárias. Eu gosto que o paciente entenda o que ele tem, o que está acontecendo com ele, o processo. E, às vezes, eles perguntam, por exemplo, o paciente de DTM, né, de disfunção temporomandibular. É muito atrelado ao emocional, ao estresse, apertamento de dente, a bruxismo. Então, afeta toda a área de cervical, de mandíbula, de têmporas. Eu falo a importância da terapia para esse paciente, ele entende, né? Então, assim, eu gosto de dar também exemplos de outros pacientes, porque aí eles se sentem mais seguros, né? Ah, isso aconteceu e foi o paciente tratou na terapia, tal, ele não estava conseguindo, porque na fisioterapia a gente tem um limite, né? Eu dou o meu melhor na fisioterapia, mas, gente, eu sempre vou estar falando isso. A mente e o corpo, ela tá muito interligada. Então, se a mente não estiver boa, se o seu emocional, se você tiver com algum problema ou vários problemas que estão afetando o seu físico, não vai para frente. Eu vou tratar ali, eu vou te aliviar na fisioterapia, mas esses problemas vão fazer com que a tensão volte, que a dor volte. Então, precisa realmente, eu trago essa clareza mental para o paciente. Então, pode ser que seja um desafio, né? Mas eu consigo lidar muito bem com isso, porque já é de uma prática já constante, né? Sim. E aí é o lance de trazer as evidências, que é o que eu falo. Além de quem quiser pesquisar, tem já muitos estudos trazendo essa questão da saúde integrativa com evidências clínicas e práticas. E eu trago exemplos da minha própria prática clínica, né? Eu trago para os meus pacientes. Então, não se torna algo difícil. Para eles recebem muito bem, eles me escutam muito e eles seguem muito os meus conselhos, assim. Então, eu acho que isso é muito importante. Falou aí do bruxismo, né? Eu falei rapidamente quando a gente pincelou ali as profissões das pessoas que estão aqui presentes na live. E o bruxismo é essa questão justamente do eixo intestino-cérebro. Imagina, estamos falando do bruxismo. Eixo intestino-cérebro, elevação de pico de cortisol, quanto isso também está relacionado. As pessoas não fazem a menor ideia, mas estão relacionados sim. Isso é extremamente importante. A própria microbiota oral, como eu comentei. Como começa lá na microbiota intestinal, como a Cristina também falou, né? A saúde do intestino. Então, a gente consegue agregar a saúde integrativa em todas as profissões. É só você realmente ter essa disposição para esse olhar diferenciado e mergulhar
nesse mundo, nesse universo que é imenso e maravilhoso. Só complementando aí a fala também com relação aos desafios, que eu concordo plenamente com o que você falou. Assim, tanto do ponto de vista do paciente, quanto do ponto de vista dos profissionais, né? Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, independente de quem seja. Mas o mais importante é a gente ter conhecimento, a gente ter propriedade do que a gente faz. Porque quando você leva isso para o paciente de forma clara, traz para ele a lógica, né? Que a gente fala sempre da lógica em psicoterapia, traz a lógica do processo para ele, da importância, e você mostra para ele que você sabe e traz essa lógica para ele, ele adere ao tratamento completamente. Da mesma forma que se você se posiciona por um profissional, seja médico, seja fisioterapeuta, seja enfermeiro, mostrando que você sabe o que você está fazendo, o que você está falando, e você questiona, você indaga, e você explica, ele vai te respeitar, né? Sim. Ele vai te respeitar sem dúvida nenhuma. Então, o meu conselho aí, mais uma vez, para quem quer ingressar na saúde integrativa é se especialize, estude, estude, estude. Porque a gente não para de estudar nunca, nunca. É o tempo todo se atualizando, porque a saúde é assim, ó, o tempo todo. Verdade. Tem jeito, não tem jeito, né? Gente, vocês acreditam que o nosso tempo está acabando? Está acabando, tá vendo? Oi? A nossa convidada, assim como a outra da semana passada, foi tão boa que a gente conversou e nem viu o tempo passar. Fica com Mas, Fernanda, de antemão, já quero agradecer aqui a sua presença, de ter recebido o nosso convite e ter dado esse bate-papo hoje. A sua luz, porque você é luz, você emana luz. Você é muito querida por todos. Temos colegas do TTS aqui e tenho certeza que todos concordam com isso, que você realmente é uma pessoa assim que nos conquistou e tem uma luz assim, todos nós temos nossa luz própria, mas você tem uma luz muito especial, então só agradecer mesmo por essa live de hoje. Sou eu quem agradece, gente. Muito, muito especial mesmo esse convite. Fiquei extremamente lisonjeada, mesmo assim, de todo coração. Linda a nossa live, né? Então, realmente nem percebi o tempo passar aqui. Por mim, a gente ainda conversava muito mais, tem muito mais coisa para conversar. Muito bom, muito bom. A gente queria falar também, gente, quem está aí, os profissionais que querem continuar seguindo, né, a saúde integrativa, entrar nesse mundo aí da saúde integrativa. Nós temos um grupo fechado, né, Kellen, onde a gente aborda, a gente discute casos de saúde integrativa, a gente traz sempre um momento interessante aí para vocês. Essa live vai ficar gravada no nosso perfil do Instituto, e lá no nosso perfil a gente vai colocar o link do grupo, então entrem, e para a gente poder interagir, para a gente trocar ideias, para a gente trocar informações, trocar conhecimento, porque essa troca é extremamente favorável, né, para todos nós. Exato. Lá nos nossos destaques... Minha paciente aí, ó. Lá na página do Instituto... lá na página do Instituto, na verdade, a gente já tem o link. Nos destaques, tem uma figura lá do WhatsApp e tem escrito Grupo Oficial. Se vocês clicarem lá nesse destaque, passa um story da gente e tem o link lá, é só clicar. Grupo Oficial e entrar lá no grupo oficial da gente do WhatsApp, que toda semana nós comentamos sobre algum tema da saúde integrativa, já falamos sobre a enfermagem canábica. Essa semana nós estamos com um estudo de um tratamento de feridas que a Cristina está acompanhando. E é isso aí, é só o começo. Mas muito obrigada novamente, Fernanda, Cristina também. Obrigada pelas suas considerações. Obrigada a todos. E acompanhe as nossas próximas lives, né? Porque a gente vai continuar fazendo live. Nossa próxima live é no dia 10/4,
onde a gente vai falar um pouquinho aí dessa visão integrativa no tratamento de feridas, que é a nossa expertise aí dentro da enfermagem no Instituto. Então, acompanhe, porque a gente vai ter um convidado mega especial, internacional, que é o professor internacional, que é o professor Dr. Eduardo Tenório. Então, ele vai trazer um pouquinho aí da experiência dele, junto comigo e com o Kellen aí, sobre o tratamento de feridas, tá bom? De antemão, já avisando, a gente vai precisar antecipar um pouquinho a live por causa do fuso horário. Não vamos começar às 20, vamos começar às 19h30, mas vamos falando isso tudo lá na página do Instituto. Mais uma vez, muito obrigada, Fernanda, e uma boa noite a todos. Um beijo. Muito obrigada, gente. Beijo.